O deputado e pastor Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, causou polêmica ao elogiar programas sociais do governo Lula voltados para os evangélicos, o que gerou críticas por parte de apoiadores de Bolsonaro. Embora ele afirme que a igreja deve ser independente e não se alinhar a nenhum grupo político, fica evidente que seu discurso, ao mesmo tempo que tenta se manter neutro, acaba flertando com uma tentativa de agradar aos dois lados. Em suas falas, ele critica Lula pelas pautas progressistas, dizendo que isso afasta a comunidade evangélica, mas também defende os benefícios sociais oferecidos pelo governo. Isso levanta a questão: Ottoni de Paula está realmente preocupado com a igreja ou está tentando se equilibrar para não perder apoio político? A crítica à polarização política soa contraditória, já que ele se coloca como defensor da igreja, sem reconhecer que, ao se envolver com política, ele mesmo está contribuindo para essa divisão. Veja no vídeo. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Deputado, eu começo perguntando o seguinte: o senhor se surpreendeu com essa reação, as discussões nas redes sociais, com a defesa que o senhor fez dos projetos do governo Lula, sendo que o senhor, é do lado oposto, vamos dizer assim, mas de qualquer forma sempre exaltou a necessidade de se ser republicano num momento como esse. Como é que o senhor avalia essa reação e as críticas que o senhor vem recebendo? Tiago, deixa eu só pontuar. Eu fui lá representar a Frente Parlamentar Evangélica, o presidente Silas Câmara, que é o nosso presidente, e nós estivemos lá por conta da sanção da lei que declara o dia 9 de junho como o dia da música gospel. Chegando lá, eu sinalizei, reconhecendo de que duas coisas que houve no governo Lula. A primeira foi em 2003, com a sanção da que ficou conhecida como a Lei da Liberdade de Expressão, ou da Liberdade Religiosa. Foi sancionada pelo presidente Lula na época da reforma do Código Civil, que reduziria, as nossas igrejas como simples associações. E, a partir da sanção dessa lei, prevaleceu, portanto, os estatutos dessas igrejas. E falei também de que boa parte dos nossos irmãos são contemplados pelos programas do governo federal, Já que tanto Minha Casa Minha Vida, quanto o ProUni, quanto o Bolsa Família atende à base da pirâmide social e aonde a igreja evangélica tem a sua maior influência. Eu não elogiei o governo Lula, eu apenas republicanamente reconheci que esses programas sociais são muito importantes, inclusive atingindo a camada evangélica. Logo após, nós fizemos uma oração pelo presidente da República e oramos por ele, cantamos hinos, enfim, eu fiz o meu papel. Eu sou pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus e o papel da igreja, Tiago, sempre foi o diálogo e a intercessão. Por isso eu não me surpreendi também com esses ataques que eu sofri, mas que não me abalam. Eu continuo sendo um deputado de direita, conservador, oposição politicamente ao governo do presidente Lula, contudo republicano e cristão. Portanto, o que eu fui fazer ali também é colocar muito claro para o presidente da República de que a igreja não é de Bolsonaro e também não é dele. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e nós vamos continuar cumprindo o nosso papel como igreja, que é interceder e dialogar, seja quem for que estiver no governo. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Boa noite, Dora. O governo tem feito alguns gestos, esse último aí sobre a música gospel, de aproximação de desejo, demonstrando o desejo de se aproximar do segmento evangélico. Certo que eu posso chamar assim, segmento, não sei se está correto, mas enfim. E isso tem sido insuficiente, a gente vê as reações e tal. O que o senhor acha que o governo já teve esse segmento, com muito mais favorável a ele? O que o senhor acha que precisa ser feito ou que não está sendo feito para que essa aproximação realmente se dê de uma maneira significativa? Isto é impossível. Dora, o voto cristão evangélico, principalmente, ele é um voto baseado em princípios, baseado em valores e princípios que nós entendemos da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. Então, por mais que os programas sociais do governo cheguem até esse eleitorado, ou parte desse eleitorado, que é o eleitorado evangélico, não surte efeito. Por quê? Porque enquanto o presidente da República estiver sendo cooptado a cada dia pelas pautas identitárias do Partido dos Trabalhadores, enquanto o presidente da República estiver entrando em seara
de pautas morais, e ele poderia inteligentemente, politicamente, não é? Sair fora dessas pautas polêmicas, não é? Já que o país é um país cristão, conservador, mas o presidente Lula insiste em abraçar essas pautas identitárias do seu partido, embora alguns dizem que ele é muito conservador em alguns pontos, mas manifesta esse progressismo do PT, muitas vezes desnecessariamente. Isso vai criando um abismo colossal entre o presidente Lula e também a própria igreja evangélica, não é? Então, respondendo claramente a você, eu entendo que enquanto o presidente Lula entender que as pautas identitárias, que as pautas progressistas do seu partido ele deve abraçar, infelizmente, ficará muito difícil para que o presidente tenha alguma resposta da igreja evangélica, que é constituída, na sua maioria, de pessoas conservadoras e que votam nos princípios da palavra de Deus. Deputado, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, diante dessas críticas que o senhor sofreu nas últimas horas, depois dessa atividade, dessa reunião com o presidente Lula, o senhor entende que nós estamos vivendo um momento de extrema polarização política, de fla-flu político, de grandes torcidas na política, que acabam dificultando, muitas vezes, a construção de pontes, o diálogo democrático entre diferentes, e que isso acaba fazendo mal para a política brasileira? Eu não estou contra a polarização. Acho que a polarização ela é até importante para o país em alguns momentos. O que eu estou defendendo é que a Igreja do Senhor Jesus, enquanto instituição, ela fique fora dessa polarização. Olha, por exemplo, quando o presidente Lula disputou com o Collor, quem naquela época disse que quem votasse em Lula estava endemoniado? Quando o presidente Lula disputou a eleição com Fernando Henrique Cardoso, quando que o crente que tenha votado em Lula naquela época foi aconselhado ele a sair da igreja? Quando que o crente que votou na Dilma por 2 vezes foi dito a ele que ou ele é crente ou ele vota na Dilma? Por que esse fenômeno aconteceu agora? Do racha entre nós, entre nossos irmãos. Ou seja, esse é um fenômeno dessa última eleição. Ninguém nunca questionou a fé de quem votou em Dilma ou de quem votou em Lula nas últimas eleições. O que eu estou querendo é que a igreja entenda que ela foi sequestrada por uma ideologia política e isso não é bom. A igreja sempre foi uma ponte de diálogo. A igreja sempre foi um canal de intercessão pelas autoridades. Há um texto na palavra de Deus que diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ora, toda autoridade não significa apenas aquelas que eu gosto ou apenas aquelas que eu votei na última eleição. Toda autoridade é toda autoridade. Ou Deus constituiu Bolsonaro, e me perdoe, e o diabo constituiu Lula. Ora, é uma ignorância nós acharmos que o presidente Lula não foi, de acordo com a nossa fé, também constituído por Deus. Ou seja, Deus permitiu ele chegar à presidência da República. Se Deus permitiu, eu devo orar por ele. Eu devo pedir que Deus abençoe a vida dele de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa fé. Hoje, o que nós precisamos entender é: ou a igreja volta a cumprir o seu papel, ou ela vai se tornar daqui a pouco uma agremiação política, e ela não foi levantada para isso. Deputado, deixa eu só fechar a nossa conversa aqui perguntando sobre o momento que a Câmara dos Deputados está vivendo, para a expectativa já do ano que vem da eleição para a presidência da Casa, do Legislativo. E eu pergunto, de que maneira o senhor, por exemplo, se posiciona? Se o MDB escolher um candidato ou o grupo evangélico terá um candidato? Como é que o senhor faz para atender o seu partido, mas também defendendo as ideologias do grupo que o senhor representa no Congresso? Deixa eu só colocar aqui uma coisa clara que muitas vezes vocês, jornalistas, confundem. Por favor. A frente parlamentar evangélica não é uma bancada, é uma frente parlamentar. Ou seja, nós só nos unimos nas pautas morais, nas pautas conservadoras. As demais pautas, nós seguimos, na maioria das vezes, as orientações partidárias. Então, dificilmente nós vamos ter a frente parlamentar evangélica votando em bloco naquele ou naquele outro candidato, não é? Até porque não haverá nenhuma candidatura de nenhum parlamentar da frente parlamentar evangélica, não é? Se o deputado Marcos Pereira fosse candidato, talvez haveria algum tipo de mobilização interna da frente parlamentar.
mas não é o caso. Então, a minha resposta cada deputado seguirá a sua consciência e, se for o caso, a própria orientação da sua bancada, aí sim da sua bancada partidária. Perfeito. Deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado por esta oportunidade. Só dizendo, no dia que o presidente Lula precisar novamente de oração, eu lá vou estar. No dia que o presidente Lula precisar dialogar republicanamente, nós vamos lá estar. Porém, eu continuo sendo oposição e um político de direita e conservador. Porém, cristão. E o cristianismo me manda dialogar e ser contra. Muito obrigado.